vezes acontece isso. Que página, professor? Página 88. Ok? Tá, vamos lá. Deixa eu fazer a apresentação para vocês também lá do livro. Então vamos ali, ó. Na aula passada a gente estava vendo capítulo 3. Capítulo 3 ele fala sobre a parte de geometria, a gente entrou especificamente nos sólidos geométricos, e aí depois a gente começou a estudar um sólido geométrico específico que é chamado poliedros. Aí o que dá a característica ao poliedro é que ele tem faces planas, arestas e vértices, né? Aí o que acontece aqui, tá? Arestas, vértices, faces, todo mundo já tinha entendido, a gente começou a fazer o exercício 3 junto, e agora a gente vai fazer o exercício 4, tá? O exercício 4 aqui, vamos ver. Ele pede para a gente completar aqui essa tabela, colocando cada uma das características, né? Quantas faces, vértices e arestas tem em cada um. Então vamos lá, todo mundo junto aqui, ó. Quem quer me ajudar no 4A aqui? Vamos lá. Eu, Sofia. Tá, vamos lá, Sofia. Quantos vértices tem no... Quantos vértices 8. tem aqui? 8 vértices? Ela tem 4 em cima, Isso. 4 embaixo. Vamos ver se eu consigo colocar o texto aqui. Insira o texto, vértices, 8. Opa, consegui colocar, maravilha. Tá, e depois aqui mais o quê? Quantas faces ele tem? 6. 6. Opa, foi aqui do lado. 6 faces, ok. E quantas arestas ele tem? 12. 12 arestas, muito bem. Vou colocar aqui do lado, vou colocar mais um aqui. 12 arestas. Ok, estou preenchendo aqui do lado para depois a gente continuar com os próximos ali. Agora vamos para o B. O B, ele acaba não sendo um sólido geométrico, né? Ele é um sólido geométrico, mas ele não é um sólido geométrico tradicional que a gente está acostumado a dar um nome, né? Ele vai ser a mistura de dois blocos, né? De um pedaço de um cubo, mais um paralelepípedo, e aí isso tudo está grudado junto e vai formar uma figura, e a gente vai descobrir quantas faces, vértices e arestas tem cada um deles. Quem quer me ajudar a fazer aqui o B? Não seja a Sofia, por favor. Eu, Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Então vamos começar primeiro com quantos vértices ele tem, tá? Vamos contar aqui quantos vértices ele tem. Vamos lá. Quantos Eu vértices ele tem? contei, tem 10 ou 12, porque eu tenho dúvida entre dois ali que eu não tenho, naquela subidinha. Isso, olha só. Aqui em cima a gente tem 4 vértices, né? Aí aqui o que acontece? Ó, esse pontinho aqui, que é a união de 3 arestas, também vai ser um vértice, só que ele é um vértice, é uma quina que está diferente dessas outras, né? Ele acaba sendo um vértice também, tá? Apesar de que ele está para dentro, mas ele continua sendo um vértice porque ele é a união de várias arestas, no caso, tá? Toda vez que a gente tem assim a união de várias arestas num ponto, isso vai ser um vértice. Então, esse daqui também vai ser um vértice. Então, aqui tem um, aqui tem outro, mais um, mais outro. Aí, aqui 12. embaixo, tem mais 4. Então, como você falou 10 ou 12, porque você não sabia se esses dois eram vértices ou não era, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 12 vértices também. Aqui, 12 vértices no objeto B. Agora, vamos olhar quantas faces ele tem, tá? Quantas faces ele tem, Gilberto? 8. Vamos entender como é que ele chegou nessas 8 aqui, ó. Tem uma desse lado, tem mais uma, 2 desse lado. Então, ele vai ter 3, assim, só nas laterais. Aí, ele vai ter mais 2 aqui, uma na frente, uma atrás, e vai ter mais uma aqui e outra aqui, ó. Então, vamos ter uma na frente e outra atrás. Vai ter 3 de um lado e mais 3 de outro. Por isso que fica 8 faces, tá? Essas faces aqui que estão quebradas, no caso que seria uma face só se ela fosse um lado só, mas como ela está dividida em 2 pedaços, a gente vai contar
como se fosse duas faces, tá vendo? Tem essa partezinha aqui de cima, tem a outra partezinha ali de baixo, então por isso que vai ser realmente 8 faces. Então aqui vamos colocar 8 faces. Tá? 8. Esse 8 ficou horrível aqui, né? Se eu consigo mexer ele. Pula. Não, pula para cima. Não, ele não vai arrastar. Opa. Tá. Ah, vai ficar aqui mesmo. Tá bom. Ok. Não, vamos tirar esse troço aqui que eu não gostei. Ele vai estar aqui. Ele também aqui. Vamos colocar bonitinho aqui esse 8. 8. Tá, melhorou. Pronto. 8 faces. Agora vamos verificar quantas arestas tem. Quantas arestas que ele tem ali, Gilberto? 18, eu acho. É bastante aresta, né? Vamos ver quantas tem aqui, ó. Então tem 4 aqui em cima. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Só nessa parte aqui tem mais 6. Aí... Só esse tipo de gente entrando aqui ainda. Vamos lá. Então aqui, ó. 4. Aí tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 6 aqui do lado. Então, 4 aqui mais 6 aqui do lado já dá 10 arestas. Agora vamos pensar mais as que descem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Daria mais, dá 14 no total. E depois ainda tem mais 1, 2, 3, 4. Essa de baixo aqui a gente não tinha contado ainda também. Então vão ser 18 arestas, na verdade, né? Porque a gente tinha... Você tinha contado 16? Não, eu tinha falado 18 mesmo. 18? Ah, tá certo. Então fechou 18 mesmo. Então fechamos com 18 arestas aqui. Esse objeto, o B. Vamos lá, agora alguém quer me ajudar a fazer aqui no C? O C é um pouquinho mais complicado, porque ele parece tipo uma pirâmide em cima da outra. Esse aqui vai ser o nosso octaedro, ele vai ter 8 faces, tá? E essa parte aqui do meio, de dentro, ele não está preenchido, tá? É só como se fosse uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo mesmo. Vamos lá, quem quer me ajudar a fazer o C? Pode ser o Samuel. Pode ser Samuel, então vamos lá. Quantos vértices tem esse octaedro aqui, esse bicho roxo aqui com 8 faces? 6 vértices. São 6 vértices, 6 né? Tem um em cima, um embaixo e mais 4 aqui do lado. Beleza, então vamos anotar aqui, ó. 6 vértices, ok. Quantas faces tem ele? A face eu acabei falando já porque ele dá o nome ao próprio objeto ali, né? Quantas faces tem? 8. 8 faces, exatamente. São 4 em cima e 4 embaixo. É um octaedro, por isso que são 8 faces. Tá? E 8 faces, ok. E quantas arestas ele vai ter? 12. 12 arestas. Ele vai ter 4 em cima, 4 no meio, ali fazendo a junção de uma pirâmide na outra, e mais 4 embaixo, que são as que descem para o último vértice lá de baixo. Então vão ser 12 arestas. Ok, fechou. Vamos para o próximo aqui, ó. Nosso objeto D. Uma outra pessoa que não fez ainda para me ajudar. Vamos lá. A Duda estava pedindo. Vamos lá, Duda. Ah, tá. Mas você tá sem microfone ou, Duda? Não, só que eu tava pedindo a E. Ah, tá. Não, mas vamos... não é. Não, vamos fazer a D, vamos fazer em ordem ali. Vamos lá. Vamos fazer a D. Pode ser a D para você? Eu? É. Tá. Tudo bem. Vamos lá. A D aqui, ó. Quantos vértices tem a D? Doze? Isso, 12 vértices. Vou colocar aqui 12 vértices. Agora vamos para as faces. Quantas faces tem esse objeto ali? 8? 8 faces, muito bem. Ele tem uma em cima, uma embaixo e mais 6 formando a parede lateral ali, né? 8 faces. E quantas arestas ele tem? 18? 18, exatamente, porque ele tem 6 em cima, tem 6 que descem e depois tem mais 6 embaixo. São 18
18 arestas mesmo. 18. Ok. Repare o seguinte, ó, a gente está com objetos aqui que eles são bem parecidos em alguns números. Por exemplo, aqui, ó, o B, o C e o D têm o mesmo número de faces. Todos eles têm 8 faces, mas o número de vértices e o número de arestas vai mudando. Acontece que o B e o D, inclusive, a gente olha, eles são bem diferentes um do outro, mas eles têm exatamente o mesmo número de faces, de vértices e de arestas, tá vendo? E é um objeto totalmente diferente desenhado, tá vendo? Ó, o D está de um jeito e o B está de um outro jeito diferente, né? Uma outra coisa, mais tarde a gente vai acabar chamando esse tipo de objeto aqui, que nem aparece no D, de prisma. O que vai ser um prisma? O prisma vai ser aquele objeto que tem as bases paralelas, tá vendo? A gente tem aqui a parte de cima e a parte de baixo, elas são paralelas, elas têm o mesmo formato, e as faces laterais dele, no caso, se a gente pensar em lados, as faces laterais dele, que não são lado de cima e lado de baixo, né? Elas têm sempre o formato de um retângulo, ó. Então, aqui tem um retângulo, aqui do lado tem outro retângulo, e assim vai indo. Então, os prismas vão ter sempre essa mesma característica. A parte de cima e a parte de baixo são paralelas, e além de ser paralelas, elas têm o mesmo formato, e do lado, as faces que cobrem o lado dessa figura são sempre retângulos. Se a gente olhar, a figura A também vai ser um prisma, porque ela também tem essa mesma característica, ó. A parte de cima e a parte de baixo são paralelas, e do lado dela a gente só tem retângulos, né? Porque a gente sabe que um quadrado também é um retângulo, porque ele tem formado por todos os ângulos retos. Agora vamos para E. Alguém quer me ajudar a fazer ali a E? Eu, Luísa. Vamos lá, Luísa. Então, que objeto que é esse? Vamos lá. Aqui não está aparecendo o nome, mas eu posso te perguntar o nome disso aqui. Que objeto que é esse? Uma pirâmide. Isso, é uma pirâmide. Quantos vértices tem essa pirâmide aqui? 5. 5 vértices. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui 5. E 5 vértices. Beleza. Agora, quantas faces tem essa pirâmide? 5 também. 5 também, né? Porque, olha só, tem a face de baixo e tem mais 4 faces laterais, ó. Então, mais 5 aqui também. 5 faces, perfeito. E agora, quantas arestas tem? 8 arestas. 8 arestas. Tem 4 em cima e tem mais 4 embaixo, perfeito. Ó, repara o seguinte, ó. A pirâmide foi o único objeto que apareceu que tinha faces e vértices iguais, tá vendo, ó? Tem 5 faces, 5 vértices. E aí depois o número de arestas que trocou, né? Será que daria para ter todos os 3 números iguais? A gente tem que pensar um pouquinho para conseguir responder isso. Eu acho que não, tá? Mas eu acho que o número de faces e o número de vértices acaba, em alguns objetos, isso vai ser igual. Vamos lá para agora o nosso objeto F. Quem quer fazer F ainda que Oi, não fez? Jonathan. Diga. Eu lembro que no Fitônio, a professora de matemática falou que todas as pirâmides tinham as vértices e as faces iguais. Isso. A gente vai descobrir essa propriedade quando a gente olhar para várias pirâmides ao mesmo tempo. A gente vai ver que todas elas têm essa característica, que o número de vértices e o número de faces são sempre iguais. Outras figuras que não são pirâmides não têm essa mesma característica. Quem que ia falar ali que não era a Sofia antes que eu pedi para fazer? É a Vitória? Sim. Vamos lá, Vitória. Então vamos fazer essa F aqui. Vamos lá. Quantas são os vértices dessa figura F aqui? São 8. 8, né? A gente tem 4 aqui em cima e mais 4 aqui embaixo. Isso vai dar 8 vértices. Ok, vamos lá. 8 vértices aqui. Deixa eu clicar aqui. 8 vértices. Perfeito. E depois, tem quantas faces? 6 faces. 6 faces. Vamos lá, colocando 6. 6 faces. E quantas arestas ele tem? 12. 12 arestas, porque ele tem 4 em cima, 4 que desce, e mais 4 lá na parte de baixo. Então, são 12 arestas também. Beleza. Ó, tá vendo? Essa figura, a figura A e a figura F, elas são muito parecidas, né? Porque elas têm formatos realmente parecidos, só que uma é mais compridinha do que a outra, e o número de vértices, de faces e de arestas acabou sendo o mesmo, tá vendo? Ó, na figura A tem 8, 6, 12, e na figura F também tem 8, 6 e 12. Beleza. A gente já preencheu o nosso quadrinho aqui, agora vamos para a próxima aqui, ó. A 5.
Considere os poliedros da atividade anterior e responda os itens. Quais deles tem o número de vértices igual ao número de faces? A gente só conseguiu a figura E, né? Aqui, mais alguém andando aqui. Peraí, alguém caiu. Já saiu, tá. Então, ali o nosso item A aqui das 5 é só a letra E, porque ela tem o mesmo número de faces e de vértices, a gente falou isso. Agora B. Qual tem um número ímpar de arestas? Tem alguma que tem número ímpar de arestas aqui? Não, né? Não tem nenhuma que tem um número ímpar de arestas. Né? A gente só conseguiu números pares de arestas ali. Vamos para a próxima. A C. Qual tem todas as faces triangulares? Tem alguma figura que tem todas as faces triangulares? Sim, só a C, né? Sim, a C. A C tem triângulos em todas as partes. A gente tem que entender que essa partezinha aqui de dentro dele, né? Ele forma um quadrado, mas ele não é uma face, né? Porque ele é só o contorno de um quadrado e não tem nada, não tem um lado ali que apoia para formar esse quadrado, até porque dentro da figura. Vamos para a próxima aqui, ó, questão 6. Ainda usando os poliedros da atividade 4, calcule o valor da expressão. Opa, apareceu um monte de letra aqui, o que é isso? A ideia é que ele vai pegar os números de cada uma das figuras e verificar o que acontece. Vamos verificar então o que acontece. Ele vai somar o número de vértices mais o número de faces e depois subtrair pelo número de arestas. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ó. Então eu vou somar os dois primeiros números aqui dessa tabelinha e vou subtrair o último. Então vamos lá. 8 mais o 6 dá 14. 14 menos 12 dá 2. Então eu vou colocar aqui do lado uma outra corzinha. Opa, não é isso que eu queria. Vou trocar de cor aqui para a gente saber quanto que deu aqui. Ó. Vou botar aqui do lado. Ó, vou botar aqui, ó. Aqui, vamos botar 2, que foi essa conta que deu aqui do primeiro, tá vendo? Eu fiz 8, mais o 6 dá 14, menos o 12, dá 2, beleza. Agora vamos de novo aqui no próximo, ó. 12 mais 8 dá 20, 20 menos 18 também vai dar 2. Opa, vamos ver, tá dando 2 de novo aqui. Então, aqui do lado também deu 2. Agora vamos pro próximo. 6 mais o 8 vai dar 14, 14 menos 12, mais um 2. Tá ficando estranho esse negócio aqui, tá dando 2 direto. Vamos pro próximo aqui, ó. 12 mais o 8 vai ficar 20, 20 menos o 18, é a mesma conta que a gente fez aqui em cima, também vai dar 2. Será que isso sempre vai dar 2? Vamos ver então aqui, ó. 5 mais 5 dá 10, 10 menos 8, mais uma vez deu 2. E 8 mais o 6 dá 14, 14 menos 12 também dá 2. Será que isso acontece com todos os sólidos? Será que isso vai... Opa, um monte de objeto aqui que eu não queria estar aparecendo. Esse aqui, agora, quero, e esse aqui agora. Tá. Então, repararam o seguinte, ó, quando eu fui fazer a soma desses dois primeiros itens, os vértices e as faces, vai dar um número, e se eu subtraio as arestas daquela figura em específico, sempre vai dar 2. Teve um matemático chamado Leonhard Euler, que é um matemático alemão, que ele estudou sobre essas figuras, sobre os poliedros, e percebeu que existia uma fórmula, ou uma característica que vai estar em todas as figuras, em todos os poliedros, que é o seguinte, é essa fórmula que aparece aqui, ó, o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas, isso vai ser igual a 2, tá? E ele pede aqui no exercício 7 para a gente fazer essa mesma análise aqui, ó, em todos os poliedros analisados na atividade anterior, o número de vértices mais as faces menos as arestas, isso é igual a 2. Essa fórmula, ela vai variar de acordo com o objeto que a gente está analisando. Se a gente analisasse um cubo, ia ter esses números aqui de cima. Se a gente analisasse uma pirâmide de base quadrada, ia ter outros números aqui em cima. Mas o resultado final é sempre o 2, porque os números vão se manter. Não é que os números se mantêm, mas as proporções ali entre esses números vão sempre se manter. Então, o resultado final
quando a gente faz a conta correta ali, de contar quantos vértices, faces e arestas, com essa fórmula aqui, ó, somando os vértices e subtraindo as arestas, vai sempre dar o número 2. Isso a gente vai verificar em qualquer sólido geométrico que seja um poliedro, tá? E ele pede para fazer essa verificação aqui no exercício 7, olha só. Então, vamos fazer a mesma continha aqui para verificar se está correto, ó. Esse daqui, ó, é uma pirâmide de base hexagonal. Hexágono significa 6 lados. Quando a gente fala lá, o Brasil foi hexacampeão. Hexa significa 6. Então, hexagonal significa que ele tem 6 lados, tá? Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Então, vamos analisar aqui e vamos ver quantas faces tem essa pirâmide de base hexagonal. Vamos pensar que ela é como se fosse uma barraca, tá vendo? Uma barraca aqui que tem 6 telhadinhos e aqui embaixo a gente tem mais o chão. Então, quantos vértices tem essa figura aqui, ó? A gente vai ter um vértice aqui em cima e mais 6 vértices na parte de baixo. Então, a gente vai ter 7 vértices. Vamos analisar quantas faces tem. São 7 faces também. Tem 6 faces em cima e mais a face de baixo. Então, a gente vai ter 7 vértices, 7 faces. Então, 7 mais 7, 14. Então, a gente segura esse número aqui, ó. A gente tem 14 somando esses dois números aqui. Agora, vamos analisar quantas arestas ele tem. Arestas são as linhazinhas que descem, né? Que correm, a linha que arrasta. Então, aqui a gente vai ter 6 arestas na parte de cima e mais 6 arestas na parte de baixo. Então, 6 com 6 dá 12. A gente tinha 14, 14 menos 12 dá exatamente 2. Então, essa... Diga. Então, se você não souber se você contou certo, se você não contou certo, é só você fazer essa continha que se der 2 está certo? Exatamente, é essa a ideia. Quando a gente quer verificar se o que a gente contou está correto, se a gente não esqueceu nenhum número, a gente faz essa verificação dessa conta. O problema é que é o seguinte, mesmo que eu faça essa verificação, se eu tenha contado errado 2 ao mesmo tempo, ali errados, vamos supor que eu contei 2 arestas a menos, e contei uma face a menos, e um vértice a menos, também vai dar a conta correta, entendeu? Então, pode acontecer de que eu verifique isso e dê um falso positivo, no caso, dê uma resposta falsa, mas que dê o resultado correto. O que vai acontecer sempre é o seguinte, se eu fizer a conta e der errado, com certeza eu contei errado, tá? Isso é fato. Só que se eu fizer a conta e der certo, pode ser que os números que eu estou colocando ali sejam falsos, entendeu? Porque na hora que eu fui contar, eu não contei proporcional os dois, entendeu? Tipo, tirei um daqui, e do outro eu tirei 2. Então, aí, quando eu fizer a conta, vai parecer que está correta, porque a conta está batendo ali os números, mas a minha contagem em si da figura vai estar errada. Então, se o resultado der errado, com certeza a gente contou errado. Se eu verificar o resultado e der certo, pode ser que esteja certo, pode ser que eu tenha contado certo e a resposta está correta, mas eu também posso ter feito uma conta errada, eu posso ter contado errado aqui, esqueci de contar um lado, esqueci de contar um vértice, esqueci de contar 2 arestas. E aí vai acabar dando o mesmo resultado, que é como se eu tivesse somado números anteriores. Quer ver? Ó, vamos pensar o seguinte, se eu pego e somo 3 com 4, dá 7. 7 menos 5 dá 2, ok. Só que se eu for contar e fizer a mesma conta com 5 e 3 dá 8. E se eu subtrair o 6, também vai dar 2. Tá vendo? Eu peguei números diferentes e deu a mesma conta no resultado. Então, pode ser que a minha contagem esteja errada, mas quando eu vou verificar, a resposta dá correta. Se a resposta der errada, com certeza eu contei errado. Entendeu a diferença? Pode dar um falso positivo. Eu posso ter feito a conta certa, mas na hora que eu fui contar os números ali, quanto tinha em cada um, eu contei errado. E aí vai parecer que está correto, mas vai estar errado. Só quando dá errado de certeza. Se eu fizer a verificação e chegar num número aqui, deu 5 igual a 2, aí sim vai estar errado, e aí eu preciso contar novamente. Entendeu ali, Gilberto? Gilberto? Uhum. Tá, beleza. Mais alguém falou alguma coisa ali no chat que eu não vi? Não, tá tudo certo ali. Vamos continuar aqui. Então, beleza, a gente fez essa página aqui, mais um exercício. Agora vamos para a próxima página ali, a página 89.
que fala um pouco sobre o bloco retangular ou paralelepípedo, que a gente já tinha comentado no outro dia também, que é uma das figuras que a gente mais vê na natureza, né? Não é só pelo Minecraft, mas até porque a maioria das estruturas que a gente vê e que são construídas pelo humano tem mais ou menos esse formato. Vamos pensar, uma casa é muito parecida com esse formato. Um prédio vai estar só ao contrário, né? Em vez de estar deitado assim, ele vai ser colocado em pé, mas é um bloco retangular também. A maioria dos prédios são blocos retangulares. Claro, vão ter prédios que são redondos, vão ter prédios que têm um outro design, uma outra arquitetura, mas, em geral, a maioria das figuras que a gente conhece, que o homem constrói, de alguma maneira, é muito parecido com um bloco retangular. Os carros eram muito assim antigamente, era tipo, se a gente pensar numa Kombi, a Kombi é muito parecida com um bloco retangular, né? Ele só é mais arredondadinho, assim, para ser um pouco mais fácil de construir, mas é muito parecido com um bloco retangular. A gente tem outros carros, tipo a Van também é um carro muito parecido com um bloco retangular, só vai ter uma diferençazinha ali que um lado vai ser mais, em vez de ser totalmente reto, ele vai ser inclinado, mas são objetos muito parecidos com um bloco retangular, né? Então vamos fazer a leitura aqui, eu vou ler para vocês essa parte aqui, ó. Um poliedro bastante conhecido, o paralelepípedo ou o bloco retangular. Na confecção de embalagens, muitas vezes é usada a forma do paralelepípedo ou bloco retangular. Isso se deve principalmente à facilidade de armazenar e de transportar. Dimensões de um bloco retangular. Todo sólido geométrico tem 3 dimensões. E por isso é chamado de figura tridimensional. Tá vendo? Tridimensional quer dizer 3 dimensões. Aqui a gente tem comprimento, largura e altura. Olha só, como é que a gente sabe para distinguir o que é o comprimento e o que é a largura? Normalmente, eu uso a seguinte regra. Não é que é uma regra, mas é um jeito mais fácil de lembrar o que é comprimento e o que é largura. Se a gente olha para um corredor e eu olho e o corredor é comprido, eu vou pensar que aquele é o comprimento do meu corredor, certo? Se eu olho para o corredor e ele é um corredor que é bem largo, aquilo vai ser a largura do meu corredor. Então, tipo, largura e comprimento são referências que podem mudar o nome. O que é a largura, o que é o comprimento. Até porque se a gente sempre pode virar a figura e ela vai se manter a mesma coisa. Né? Porque quando eu giro a figura, ela acaba sendo a mesma coisa. A única que sempre tem uma característica própria vai ser a altura. A altura sempre é do chão até o teto. Isso é uma característica que é comum, né? Quando eu falo assim, a altura do meu quarto é muito alta, ali a gente tem um pé direito muito alto, então a gente sabe que a distância do chão até o teto. Já a largura e o comprimento vai depender do referencial, tá? Tipo, se a gente olha para um corredor, é isso que eu falei. Tipo, o corredor é comprido quando ele vai toda a vida, assim, tipo, vai toda a vida. Ele segue ele é muito distante, né? A gente precisa andar bastante para chegar de uma ponta até a outra. Já a largura vai ser, tipo, eu encosto numa parede de um lado, encosto na parede do outro, e se ele é bem largo, vai demorar para encostar nas duas paredes de um lado e do outro. Já se for um corredor que é apertado, ele vai ser mais fino, né? Então a largura dele vai ser menor. Então, esses costumam ser as referências que eu uso ali para comprimento e largura, mas como eu falei, essas duas aqui, elas variam, tá? Então, às vezes, a gente pode tomar largura aqui, comprimento aqui, mas é só virar a figura que acaba sendo a mesma coisa. Tá, aqui, ó, os elementos do bloco retangular. Examine as imagens e observe os elementos do bloco retangular. As faces, os vértices e as arestas. Mesma coisa que a gente já tinha feito a análise anterior, tá vendo? Aqui só está separando e fazendo cada uma das coisas. Ó, as faces vão ser como se fosse um pedaço de papel ou um pedaço de madeira aqui que fecha essa caixa. Os vértices vão ser os cantos e as arestas vão ser a linha, as linhazinhas que fazem os contornos dele, tá? Tipo, se a gente fosse desenhar só o bloco retangular, com as arestas já seria o suficiente para a gente desenhar, até porque desenhar a face acabaria impedindo que a gente visse as outras faces atrás. A gente sempre tem que botar esse pontilhado dizendo, olha, lá atrás tem mais alguma coisa. E nas arestas, não. Nas arestas a gente consegue fazer todas elas, tá vendo? Claro, aqui vão ter umas que estão sobrepostas à outra, né? Essa linha aqui de trás a gente não veria se a figura fosse fechada. Então tem que pensar nisso também. Na hora que vai desenhar uma coisa aqui em 3 dimensões, em qualquer coisa que for
de 2 dimensões, a gente sempre vai ter esse problema, que vai ter alguma coisa que a gente não vai enxergar, né? Vai depender da perspectiva. Isso é uma coisa que vocês estudam em artes. Em matemática também aparece um pouquinho, mas não é o nosso objetivo agora. Planificação. Jonathan. Diga. É uma pergunta sobre as 3 dimensões. Até uma esfera pode ter 3 dimensões? Uma esfera tem 3 dimensões obrigatoriamente. A única diferença é que a gente não consegue fazer isso daqui que a gente vai ver logo em seguida. A gente não consegue fazer uma planificação de uma esfera. E esse que é o nosso problema. Tipo, tudo que é uma caixa que tem faces planas, a gente consegue planificar. A gente desmonta e monta ela como se fosse uma coisa bem simples. Já uma esfera, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque na esfera, a gente tem uma superfície que tem uma curvatura. E essa curvatura é como se fosse uma bexiga, tipo um balão, né? Quando a gente enche um balão, ele vai se expandindo. E aquilo não se expande de uma forma reta, ele sempre vai se expandindo com uma curvatura, do melhor jeito que aquele material consegue se expandir. Então, a gente não consegue fazer a planificação de uma esfera. A gente não consegue achatar ela no chão e ver quanto que ela mede. Por quê? Porque ela sempre vai ficando mais elástica. Então, toda vez que a gente for pensar numa esfera, para a gente planificar ela, com certeza o objeto que foi formado, a esfera, ele precisa sofrer deformações, no caso, ele precisa se expandir para a gente conseguir encaixar aquela figura toda. Então, a esfera é sim um objeto em 3 dimensões, só que a gente não consegue fazer a planificação do objeto que ela é, né? No caso, esse é o problema. Então, mas por que eu sei que ela tem 3 dimensões? Porque eu consigo colocar uma régua do lado dela e ver, olha, ela tem tanto de altura, olha, ela tem tanto de comprimento, olha, ela tem tanto de largura. Como eu consigo fazer essa medida nas 3 direções, eu sei que uma esfera tem 3 dimensões. Na verdade, qualquer objeto que está no nosso mundo, que a gente consegue pegar na mão, ele é um objeto de 3 dimensões. Porque a gente não tem nenhum objeto em 2 dimensões no mundo. Se a gente pensar numa folha de papel, que é muito fina, tipo, pega a folha de papel mais fina que vocês conhecem, mesmo assim, ela vai ser um bloco retangular. Por quê? Porque ela tem uma espessura, ela tem uma altura, e essa altura vai ser também vai ser uma terceira dimensão que ela tem. A gente sempre olha para uma folha e pensa, ela só tem 2 dimensões, né? Porque ela tem comprimento e tem largura. Mas ela também tem uma espessura. Ela é muito fina para a gente ficar considerando ali, mas ela tem aquela dimensão. Tanto que se a gente botar 500 folhas de papel uma em cima da outra, a gente vai ter um blocão ali de folhas de papel. Correto? Tá. Então, vamos lá aqui, ó, continuando essa ideia aqui da planificação do bloco retangular. Ó. Então, quando a gente desmonta uma caixa, a maioria das vezes vai ter isso daqui. Se a gente tem um bloco retangular, vai ficar uma coisa muito parecida com uma cruz aqui, né? Tipo, vai ter sempre várias figurinhas aqui que são iguais e vai ter mais outras 2 que são diferentes das demais. Claro, se a gente tivesse um cubo, seriam 6 figuras iguais. Se a gente vai tendo tamanhos diferentes aqui dos lados, a gente vai tendo figuras diferentes dos lados. Ó. Nesse caso aqui, ó, como ele tem 3 lados que são visivelmente diferentes, tá vendo? Ó? O comprimento aqui parece uma coisa, a largura parece outra e a altura parece outra. Aqui a gente vai ter, então, 3 figuras que vão ser diferentes. Ó. Vai ter essas 2 aqui do lado que vão ter o mesmo tamanho, vão ter essas 2, uma aqui e uma aqui que vão ter um tamanho, e depois vai ter essa de cima aqui e essa de baixo que vão ter outro tamanho totalmente diferente, tá? É o que aparece aqui, ó, desmontado, exatamente isso que eu falei, ó, tá vendo? Tem 2 aqui que são maiores, tem 2 que são um pouquinho mais finas, tem essas aqui que são as menores de todas, e aí formam a nossa figura aqui do lado, tá? Beleza. A gente está praticamente acabando já o nosso encontro, a gente tem mais exercícios para fazer, mas vocês não precisam fazer individualmente, a gente vai continuar fazendo no nosso próximo encontro. Esse capítulo, como eu estou falando para vocês, eu prefiro que a gente faça todo mundo meio junto, assim, porque acaba sendo mais interessante, porque a gente consegue discutir, consegue fazer os exercícios juntos, e por enquanto a gente não precisa entregar nada, tá? Esse capítulo eu vou cobrar de vocês mais para frente, vai ser o caderno de atividades, tá? Por enquanto, não precisa começar a fazer, tá? Porque ele até... Jonathan.
Diga. Pode continuar falando, depois eu faço a pergunta. Como? Continua falando, depois eu faço a tá. pergunta. O caderno de atividades a gente vai fazer mais para frente, tá? E ele é um capítulo também que é bem curto, tá? Ele é uma coisa bem rapidinha. Se vocês olharem, tem mais poucos conceitos até o final do capítulo, tá vendo? Aqui já vai acabar o capítulo e pronto. Ele fala mais um pouquinho aqui do Euler, fala dos corpos redondos, que também é tipo uma página de corpos redondos, e já vai acabar. E depois é bastante exercício de observação, bastante exercício de exemplos da realidade, e mais uns nomezinhos aqui diferentes que vão aparecer. E pronto, sabe? Tipo, é um capítulo bem, bem curto mesmo, tá? Então, para a próxima aula, o que a gente tem para fazer? A gente vai continuar aqui fazendo esses exercícios aqui, ó. A gente está indo para a página 90 agora, fazer os exercícios da página 90. Vamos fazer juntos em aula. E também a gente vai corrigir a nossa atividade que a gente fez ali no outro dia, nossa provinha, tá? Agora sim, você pode fazer a pergunta lá, Sofia, por favor. Essa semana tu enviou outra atividade no Forms? Não, eu falei isso no começo do nosso encontro também. Eu falei que essa semana a gente não tem nenhuma atividade para me entregar no Forms, tá? Vai ser bem desenvolver esse capítulo 3 ali, para a gente conversar bastante. Okay. E eu sei que vocês estão bem atarefados com outras matérias, e como a gente já fez um número razoável ali, de atividades no Forms, essa semana eu vou dar uma folguinha para vocês, para não precisar entregar mais nada no Forms. Provavelmente na semana que vem a gente vai ter mais alguma coisa, tá? Ok, já pode ir fazendo o caderno de atividades, né? O que eu falei para vocês ali, ó, esse caderno ele é bem curto. Se vocês quiserem começar a fazer, até pode fazer, mas, tipo, dá tempo para fazer quando eu pedir para fazer ali, vai ser uma semana e pouco, então vai dar tempo de vocês fazerem também com bastante... São só 7 páginas o caderninho. E tem uma outra coisa, é muito desenho, é muito identifique e tal, quase não tem, praticamente não tem conta nenhuma. A única conta que dá para fazer aqui nesse capítulo é essa de somar o vértice, as faces e arestas e ver se o resultado dá 2. É basicamente isso, sabe? Então não tem muita conta para fazer, então é bem rápido de fazer. A gente viu hoje... Diga. Na próxima aula a gente vai corrigir a prova? Sim, foi o que eu falei. Tá certo? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Ó, quem me mandou e-mail do 6º ano, acho que foram 3 pessoas ali, foi a Marina, a Duda, eu acho, não, a Gabi, e mais alguém ali que mandou, eu esqueci quem foi. Então, vocês não estão me devendo nada, tá? Tipo, normalmente quem me deve as coisas, eu já aviso na próxima semana e já encaminho uma atividade dizendo, olha, você precisa me entregar essa atividade em segunda chamada, blá, 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 blá. Então, as atividades, ninguém está me devendo nada, tá? Ô, Jonathan, eu estava fazendo ontem um pouco de exercício do capítulo 2, na página 77, no exercício... Tinha lá umas coisas de equação, né? Aparecendo a letra e você tinha que responder, né? Eu ainda vou te responder essa por e-mail, tá? Isso foi a dúvida que eu vi hoje de manhã e ainda não respondi. É que você mandou ontem no meio da tarde, não foi isso? Foi. Não, então eu respondo depois ali para ti, tá? Pode deixar. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então, tchau para vocês aí. Boa semana. Bons estudos. Tchau. Tchau.